Olá, continuando o projeto Vídeos Aleese, estamos aqui com Norma Oliveira, médica, presidente da Associação Sergipana de Psiquiatria, membro da AME, Associação Médica e Espírita de Sergipe, da Aleese, nossa Academia de Letras Espíritas, do Estado de Sergipe e do Centro Espírita Paz e Luz. Norma vai falar para a gente sobre esse tema tão pungente que está sendo há algum tempo já, que é suicídio. Norma, boa tarde. Boa tarde, Thelma. Com muita alegria que a gente está aqui podendo trabalhar um tema tão relevante na sociedade contemporânea. O suicídio se tornou uma emergência social. Para vocês terem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde considera uma epidemia silenciosa que tem ceifado a vida de 1 milhão de pessoas por ano em média no mundo. Norma, qual a importância de se focar o tema suicídio nas diversas faixas etárias? Questão super interessante, porque uma outra grande preocupação, além da quantidade de pessoas que têm morrido a cada ano, cada vez mais cresce, tanto na população de idosos, é uma preocupação assim muito grande, são muitos idosos que estão desistindo de viver, e também o suicídio, em vários países, ele é a segunda causa de morte em jovens. Para você ter uma ideia, só perde para os acidentes. Tem países, inclusive na China, que é a primeira causa de morte. Tem alguns países, como na Europa, é a segunda causa. No Brasil ainda é a terceira, mas caminhando também para ser a segunda causa de morte na juventude. Norma, com sua vasta experiência no campo da medicina, da psiquiatria especialmente, você pode nos apontar quais são as principais causas que levam uma pessoa ao suicídio? Olha, Thelma, são várias causas, tanto que tem sido motivo de estudos da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, porque essas causas variam de acordo com as faixas etárias, mas tem uma causa principal que é os transtornos mentais. Um estudo encabeçado pela Organização Mundial de Saúde, onde participaram diversos países, inclusive o Brasil. Nesse estudo, mais de 15 mil pessoas compuseram a amostra. Se observou que 90% das mortes por suicídio, essas pessoas tinham transtorno mental. Por isso que a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Organização Mundial de Saúde, tem encabeçado essa campanha no sentido de esclarecer, principalmente, para que as pessoas busquem ajuda quando estiverem em sofrimento mental. Porque o que a gente observa? Muitos casos de depressão grave, principalmente transtorno afetivo bipolar, pessoas com transtorno de ansiedade grave, estão tratadas, por exemplo, fobias, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo, principalmente também em casos de pessoas com esquizofrenia e pessoas com dependência química. Na verdade, qualquer transtorno mental não tratado, o que a gente observa? Que ele vai se cronificando, vai se agravando, e muitas vezes o ser humano ele não suporta aquele sofrimento, não tem, digamos assim, um suporte social, ou não tem um suporte familiar, não tem um suporte religioso, ou não vivencia a sua espiritualidade, não entrou em contato ainda com o sentido da vida, então se desespera e acaba desistindo de viver. Mas a maior causa de morte, depois das tentativas, o que a gente se preocupa, quando a pessoa tentou suicídio, ela tende a tentar outra vez. Inclusive, isso é um motivo nas diversas instituições onde se procura esclarecer a questão do suicídio, a gente alerta para que quando a pessoa esteja dizendo assim, olha, eu vou me matar, eu não quero mais viver, minha vida não vale nada, ou então a pessoa chega e diz assim, minha vida perdeu sentido, esteja na desesperança, a gente fique atento. Uma outra coisa muito que acontece ainda, inclusive, em algumas instituições de saúde, é uma pessoa que tentou suicídio, chega numa emergência médica, ela é atendida e às vezes o profissional, por inexperiência, por desconhecimento, faz pouco caso. A diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria tem chamado a atenção no sentido de dizer que é necessário que se encaminhe esse paciente para tratamento psiquiátrico, para tratamento psicológico,
para as terapias que possam ajudar esse ser humano a se reconectar com a vida, a desenvolver uma resiliência no sentido de que ele possa desenvolver um coping positivo e enfrentar as adversidades que são inerentes a todo ser humano. Então, questão dos transtornos mentais, questão de uma pessoa que já tentou suicídio, os estudos mostram que o suicídio de fato acontece em pessoas que já tentaram 6 a 8 vezes. Então, essa pessoa estava tentando, isso quebra aquele paradigma não é bem o termo correto, mas pejorativo, dizer assim, quem quer se matar, se mata, faz bem feito. Eu digo isso porque acontece até de um profissional da saúde, até mesmo um médico, dizer assim, não, se quisesse morrer, tinha morrido, tinha feito bem feito. Mas o que a gente observa, o que a gente conclui? Que essas pessoas, elas estão pedindo socorro. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3, sabe? E não tem um suporte, principalmente num país como o nosso, onde a gente sabe que o sistema de saúde fica muito a desejar, né? Às vezes a pessoa também não tem uma família estruturada, que é uma das causas também do suicídio, a falta de suporte familiar, uma família desequilibrada, faz com que aquele ser humano em desenvolvimento. Por que eu digo isso? Porque está tendo suicídio na criança. Se a segunda causa de morte no jovem, na faixa etária de 15 a 35 anos, mas antes se falava em suicídio infantil, no Japão, na Rússia, que são países onde é muito forte, principalmente pela questão do sistema educacional no Japão, o sistema educacional muito rígido. Para se ter uma ideia, dia 1º de setembro é considerado o dia em que o jovem mais se suicida lá no Japão. E tudo isso associado à questão educacional. É um sistema onde se cobra muito o saber intelectual, mas não se prepara o indivíduo para ser cidadão do mundo, e a gente sabe que ser cidadão do mundo implica a gente educar em todos os aspectos, né? Aspecto biopsicossocial-espiritual. Ele se preocupa só com a questão do aspecto intelectual. Países como a Rússia, talvez agora nem tanto, mas houve uma época que muito foco a questão o sistema político vigente, muitas pressões. Isso estava também aumentando a questão do suicídio, afetando inclusive a criança. Mas o Brasil também, a gente já está se deparando com casos de suicídio entre crianças de 8, 9, 10 anos. Recentemente a gente conversava com Silvia, que é a porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, aqui em Sergipe. E é uma instituição que tem encabeçado assim, de forma ostensiva, tem nos ajudado muito, tem trabalhado em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, no sentido, porque eles têm um atendimento 24 horas, um serviço voluntário, onde as pessoas que estão em crise emocional, em crise existencial, ligam para esse centro e eles recebem o apoio necessário. E muitas acabam desviando aquela ideia suicida. Então a gente conversava com o Silvio, eles já estão recebendo, para vocês terem uma ideia, pedido de socorro de crianças de 8, 9, 10 anos. Coisa que no Brasil antes isso era uma coisa tipo do outro mundo. Era do Japão, né? Era da Rússia, não era do Brasil. Que era raro. Era raro, mas no Brasil já está acontecendo e a gente fica tentando entender. Por que eu digo tentando entender? Hoje a Associação Brasileira de Psiquiatria tem mobilizado a gente no sentido de estudar, de pesquisar, porque você compreendendo as causas fica mais fácil evitar, né, a questão. E aí, uma das questões com relação a por que está aumentando esse suicídio na criança e no jovem? Dentre os fatores biopsicossociais, como por exemplo um estudo por um grande psicólogo Lessal, um psicólogo americano, ele observou que crianças que nasceram de pais e mães onde a gestação foi difícil, houve sofrimento fetal, que essas crianças têm mais propensão ao suicídio na fase adulta. Ou seja, desde a condição da gestação, né, a sustentabilidade emocional no ventre materno, isso já dá uma condição para o ser se preparando e desenvolver uma resiliência na sua vida futura. Então, uma gestação onde a mãe sofreu muito, a gente sabe que tem mães que sofrem maus tratos físicos, maus tratos emocionais, a gente sabe que é uma questão muito vigente no país, a questão da violência da mulher, né? Então, isso afeta a criança, ela nasce sem base emocional, ela nasce sem uma estrutura psíquica que possa no futuro, digamos assim, enfrentar as adversidades da vida, nessa resiliência.
Então já começa por aí. Questão genética, por exemplo, se estuda o fator genético, se observa que quanto mais se tem suicídio na família, mais há uma tendência, né, da pessoa, que principalmente que tem um transtorno mental, essa pessoa já, digamos, no momento de crise, enveredar pelo caminho do suicídio. Essa é a questão genética. Se estuda o fator ambiental, a gente sabe que, por exemplo, no Brasil mesmo, para você ter uma ideia, quando está nessa crise política, desemprego, as pessoas se sentindo ameaçadas, aumentam assim enormemente. Nem todo mundo, por exemplo, diante de um desemprego, tem uma resiliência capaz de suportar e de dizer, eu vou enfrentar, vou buscar outros caminhos. Tem gente que simplesmente desiste de viver nesse momento. Então, o fator ambiental, fator familiar, como nós já colocamos, famílias desequilibradas, famílias misturadas, elas não dão uma base para que o ser enfrente as adversidades na vida. E outros fatores, né, que a gente vai vendo hoje, por incrível que pareça, é a Organização Mundial de Saúde quem está colocando como fatores de proteção contra o suicídio, não só a questão de uma família equilibrada, de uma educação que prime pelos valores humanos, mas sobretudo que a pessoa vivencie uma religiosidade e uma espiritualidade saudável. Nesse aspecto, então, eu faço essa pergunta. A doutrina espírita é tida como consoladora, justamente porque esclarece. E de que forma a doutrina espírita encara o suicídio? Muito interessante essa questão, sabe? Porque a gente da área percebe o diferencial. Por que eu digo que percebe o diferencial? Porque eu tenho ouvido colegas renomados, colegas competentes, pessoas do bem, mas assim, dizer assim, não, mas uma vida que a pessoa não tenha produtividade, qual o sentido de se continuar vivendo, por exemplo? Mas a doutrina espírita esclarece, né, que a vida continua. Então já começa o grande diferencial aí, que o suicídio é uma falácia. O suicídio não existe, como a morte não existe, né? A morte é só uma passagem. Se a morte não existe e o suicídio, ele pensa que vai acabar com tudo, com o processo da morte biológica, então é um grande engano, é uma grande desilusão. Então, nesse sentido, um grande benefício da doutrina espírita é esclarecer, né, permitir que o ser humano tome consciência que a vida continua e que o ato suicida ele é inválido. Ele não tem validade a partir do momento em que você mata apenas o corpo, você destrói o corpo físico, mas você não destrói a sua essência. Você não destrói seus sentimentos, você não destrói seus pensamentos, sua capacidade de pensar e sentir é preservada. E aí, ao contrário, ele pensa que acabando com o corpo biológico, ele vai acabar com a dor, porque é uma outra coisa que a gente alerta, o suicídio ele não quer morrer, ele quer exterminar a dor. A gente vê muito isso, para você ter uma ideia, uma coisa que está acontecendo muito com o jovem para-suicida. O que é o jovem para-suicida? Aquele que se automutila, né? Entre outras coisas. E aí, o que é que eles dizem para a gente? Doutora, eu corto meu corpo para que a dor física faça eu esquecer a dor emocional. A gente ouve isso, né? Jovens que chegam todos retalhados, com corte de 5, 6 centímetros nos braços, na barriga, nas pernas. Então, o suicida também, aquele que vai ao óbito, ele está querendo acabar com o seu sofrimento. Por que a gente diz que é um lei do engano? Porque a gente tem um exemplo daquele caso do céu e inferno. Aquele senhor que pulou da Torre Eiffel em Paris, lembra? E aí ele foi atendido no centro espírita 6 anos após o suicídio. Ele continuava ainda se vendo pulando da torre e caindo lá embaixo. E sentindo a mesma dor, o mesmo sofrimento, porque o que acontece? A gente sabe que quando o ser ele desencarna em condições de desequilíbrio, muitas vezes, principalmente no caso do suicida, ele ainda fica preso aos despojos físicos. Isso é muito dor, aumenta, além do sofrimento existencial que ele carregou, ele não se livra do sofrimento existencial que foi desencadeador do suicídio, ele ainda adquire mais sofrimento. Sofrimento de ver o seu corpo se decompondo, sofrimento de sentir a dor do seu corpo se decompondo, sofrimento de não encontrar o suporte
porque por mais que a pessoa seja solitária, tem alguém que olhe por ela, né? É só ela procurar que ela vai achar alguém que lhe dê a mão, que lhe dê um socorro. E nesse momento ele se vê do outro lado da vida, sem suporte, sem referencial nenhum. Está tão perdido na sua inconsciência, na sua dor, na obnubilação da sua consciência, que mesmo ele tendo amigos espirituais, que não falta para nenhum de nós, que estão ali assistindo, tentando socorrer, mas é ele que não consegue alcançar o socorro. E passa anos e anos, muitas vezes esses anos perduram. Digamos que eu estava programado minha reencarnação para viver 80 anos. E aí vai que no meus 50 eu me desequilibro e aí cometo ato suicida. Eu ainda tinha uma cota de energia vital para mais de 30 anos. Resultado, são mais de 30 anos que eu vou estar ali naquela dor, naquela angústia, naquele sofrimento, muitas vezes preso ao ambiente, como esse senhor estava há 6 anos preso à Torre Eiffel, se via lá, subindo, descendo, pulando, né? Então, e sentindo as dores, a angústia aumenta, porque eu costumo dizer, usar a metáfora do corpo como um cobertor. A gente tem esse corpo físico que de alguma forma ele amacia, sabe, algumas coisas da existência. Quando você está do outro lado sem esse corpo, você está nu, né? Então, os seus sentimentos ficam mais aflorados, mais reais. É como se você estivesse num lugar gelado, bem gelado, na neve sem um cobertor. Essa é a metáfora que a gente utiliza com relação ao suicídio. Então, só a doutrina espírita que esclarece isso bem, né? Não é fazendo proselitismo. A gente sabe que a doutrina espírita, como ciência, filosofia e religião, e é uma coisa que inclusive Kardec sempre colocou, que a gente estivesse atento, no dia que a ciência descobrisse coisas que não estivessem coerentes com o que o espiritismo dissesse, que a gente recuasse, mas o que a gente vê atualmente é a neurociência avançando e comprovando cientificamente tudo que a doutrina espírita trouxe através da codificação de Kardec, né? Então, outra coisa que hoje a gente encontra trabalhos científicos de renomados cientistas internacionais mostrando que a vida continua, mas tem aquela questão, nem todo mundo quer ver, né? A gente olha, mas nem sempre enxerga, não é isso? Então, a comunidade científica, acadêmica, tradicional ainda não quer enxergar isso, mas para aqueles que, digamos assim, se despojam dos seus preconceitos e tentam analisar as questões de forma sem parcialidades, as provas científicas com relação à imortalidade da alma são várias, muitas provas. Então, nesse sentido, a doutrina invalida o suicídio. O suicídio não existe. É um ato enganoso, né? Norma, agradecemos muito sua contribuição, seus esclarecimentos, sejam do ponto de vista médico, como também do ponto de vista espiritual. E essa última resposta sua, onde você enfocou a misericórdia de Deus, da espiritualidade superior, mostrando que os amigos espirituais estão à disposição para ajudar e que é preciso que a pessoa saia do ciclo de sua dor para enxergar essa ajuda, essa mão que se estende. Portanto, essa sua mensagem de otimismo é extremamente relevante para todos que de alguma forma lidam com essa situação. Queria, pois, uma última palavra sua para a gente encerrar esse vídeo tão profundo e esclarecedor, o que você nos brindou. Aproveitando essa questão que você colocou, é lembrar que a esperança, mesmo após o ato suicida, a vida continua. E a gente pode orar pelo suicida. Os nossos orientadores espirituais nos advertem que quando a gente ora pelo suicida, é um refrigério para a alma deles. E naquele momento ele pode se conectar com o seu eu divino e orar, e é onde abre caminho para que ele sintonize e receba o auxílio da espiritualidade superior, né? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que a gente entenda que a vida é um presente. Por isso que esse momento aqui é o presente, né? Porque a vida é um presente. E é um presente que nos foi dado por Deus. Deus nos deu a vida e a Ele cabe quando a gente pode não interromper a vida no sentido de acabar com a vida, mas quando a gente fazer a passagem para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, a gente poder dar continuidade
ao nosso processo evolutivo, porque todo ser humano ele tem um propósito existencial, todo ser humano ele é igualmente importante, e que a diversidade da vida vem para nos fortalecer e não para a gente desistir de viver. Então, obrigada, Thelma, por a gente estar trabalhando aqui esse tema tão importante. Para mim, assim, é uma causa que eu abracei e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a associação, também tem abraçado. Nós que agradecemos sua dedicação e, desde já, convido todos a continuarem acompanhando os vídeos da ALEESE. Até mais.